Evangelho Consolador, vós sois o sal da terra, já raiou a nova era, o tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Então, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, e em nome da Casa de Maria, eu dou as boas-vindas àqueles que ainda não nos conhecem, né? São todos bem-vindos por aqui. Agradeço a presença de todos, estamos imensamente felizes com vocês aqui e extremamente honradas com a presença deles aqui também. Estamos entre amigos, então hoje teremos uma noite especial, diferente, e que todos aproveitem da melhor forma, né? A gente tem um recadinho especial às crianças, aos papais, né, das crianças, se porventura elas se sentirem um pouco incomodadas, que dá uma voltinha lá atrás, tem os livros, tá? Só para que a gente mantenha sempre aqui a qualidade do som, para que ocorra sempre da melhor maneira, né? Então, tá. Então, estamos aqui entre Alex e Elizabeth, que estarão conosco aqui nessa noite, né? Agora é com vocês. Muito obrigada. Quando aqui cheguei, Deus me concedeu um anjo de luz pra me proteger em tudo que eu sentisse, por onde eu andasse, em tudo que eu fizesse, comigo Ele estaria. Nas noites mais escuras, na dor, na alegria, nas minhas travessuras, jamais me faltaria. Anjo, livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião segura a minha mão, abre suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer, não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião segura a minha mão, abre suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer,
pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. presença dos anjos guardiões, na presença de Maria, nossa Mãe querida, nós nos colocamos aqui, Senhor, como servos, para fazer o melhor que pudermos, mesmo nas nossas imperfeições, Senhor. Tende piedade de nós. Auxilia-nos nesta noite, para que sejamos leais às escutas dos amigos espirituais, que os nossos sentimentos e os nossos corações estejam alinhados com o bem, com o bom, com o belo, com a verdade, com a fonte de amor supremo, que é Deus. Nós entregamos esse serviço de hoje a Maria, nossa Mãe querida, e a Deus, nosso Pai. Que tenhamos uma noite feliz, uma noite de paz, onde os nossos corações entrelaçados possam produzir maravilhas, vibrações benéficas a todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, para toda a cidade, toda a região, e quem sabe as vibrações de amor possam ser levadas a mundos distantes, oferecendo um pouco de calor e de amor àqueles esquecidos de nós, distantes da luz. Que Maria, nossa Mãe, nos abençoe hoje, agora e sempre. E que assim seja. Boa noite a todos. E aí, gostou da musiquinha do anjinho? Eu ouvi ela cantando. Esse foi um pedido hoje, gente. A música do anjo. Tem um anjinho aqui que pediu. E é interessante que eu não trouxe o repertório infantil, mas enquanto eu selecionava as canções de hoje, o que apareceu na minha pasta? O anjo guardião. E eu nem sabia que estava na minha pasta. E eu, sem saber que ela ia pedir, coloquei para iniciar. Não sei se vocês estavam olhando nós dois conversando. Eu falei com ele assim, olha aqui. E ele riu, porque a música que estava aqui era o Anjo Guardião, e eu não sabia que a criança tinha pedido. Então, assim, a gente começa a acreditar em espírito, né? Com umas coisas assim, não é? Então, eu fiquei feliz. Que bom. Tem muitas crianças que escutam. Lá no YouTube tem uma playlist com 10, tem um CD, né? São 10 canções infantis, só procurar playlist infantil Elizabeth Lacerda. Tem os vídeos bem bonitinhos lá, bem interessantes. Como é que é o nome dela? Rafaela. Pois é. Que bom. Só faltou fazer a prece inicial né? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Então, gente, vamos continuar, né? Agradecendo a presença de todos, doando aqui o que tem de mais precioso, que é o tempo, e pedindo aos amigos espirituais que anulem a presença do ar-condicionado para mim, porque para vocês não pode desligar. Ambiente fechado com ar-condicionado, talvez o Alex tenha que cantar. Preparem os ouvidos. Eu tenho misericórdia, né? Se precisar, ele vai cantar hoje, pela primeira vez na existência dele terrestre. Mas vai dar certo, né, Alex?
Boa noite. Para o bem geral da nação, sugiro que desligue esses aparelhos. Porque senão a gente vai transformar isso aqui numa reunião de desobsessão, viu? Porque ela falou que é a primeira vez. Eu já cantei várias vezes e não sobra nem encarnado. Os desencarnados são os primeiros a se... Lá na minha terra a gente fala assim, vaza! Nós pedimos licença aos servos de Maria, a toda a equipe espiritual que dirige as atividades dessa casa, para nós, para aqueles espíritos que continuem insistindo em estar ao nosso lado, nos intuindo, vigiando, fortalecendo, mesmo diante das nossas invigilâncias, da nossa pequenez, eles investem na gente. Nós pedimos a inspiração de Jesus, por meio daqueles que estão a seu serviço, para cada palavra, para cada canção. A gente sabe que sai da boca, mas a gente pede, deseja que parta do coração, na direção dos corações de cada um de vocês. Encarnados, desencarnados, aqui presencialmente, os que estão acompanhando de casa. Esse telefone, essa câmera aqui são centros espíritas abertos para o universo. Então, muitos irmãos que acompanham, que recebam também toda a vibração aqui da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, do Centro Assistencial Casa de Maria. Vocês que estão em casa aí, gente, que tiver a oportunidade de passar aqui por essa região, vem aqui. Só para você sentir o que nós sentimos quando adentramos esse ambiente. É uma energia que talvez muitos se acostumam, né? A gente se acostuma com as coisas. E muitas vezes esse acostumar nos torna assim, um pouco indiferentes. É meio que uma mesmice, a gente já acostumou, é desse jeito mesmo. Mas quem vem de fora e se depara com isso pela primeira vez, sente, percebe e reconhece. Hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro do ano de 2024, essa é a nossa transmissão de número 1206. A gente sempre reforça isso, não é para contar vantagem não, viu? Porque os espíritos já disseram que pode ser muito e pode ser nada. Mas é para sinalizar para as pessoas onde nós nos encontramos hoje, porque a gente não sabe quando chegarão aqui para acompanhar, não é? Então, gente, nós temos sempre como uma dinâmica, eu diria assim, um tema para cada evento, para cada evangelho musical. E hoje não será diferente. Nós escolhemos o tema semeadura. E daqui a pouco a gente explica de onde saiu esse tema. Mas no caminho de Joinville para cá, o amigo contou uma história que aconteceu, coisa real. Eu me lembrei de outra, também acontecida, numa cidadezinha lá do interior do meu Goiás. Antes que vocês achem que eu sou de Minas Gerais, eu já vou identificar logo, para não ter engano. Uma pesquisadora do IBGE bateu à porta de um sítiozinho, lá no interior do Goiás, quase divisa com o Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, sabe? E aí, dentre as perguntas, o questionamento, que é natural que se faça, né? Perguntou para o senhor lá, falou assim, essa terra aqui dá mandioca? Falei assim, dá não, senhora? Não, mandioca não, senhora. Dá não. Respondeu assim, rápido, sabe? E batata, dá? Também não. Batata, aqui, nessa terra, não dá não. E feijão, dá feijão? Feijão? Nunca deu feijão nessas terras por aqui, nunca. Falei assim, e arroz? Vocês conhecem esse sotaque? E arroz? Falei, arroz? De jeito nenhum. Aqui dá muito arroz na região de vocês, né? Mas lá naquela região daquele sítiozinho lá, o senhorzinho respondeu que não dava nunca. Falei assim, e milho? Dá milho aqui, filho? Milho? Nem brincando que aqui dá milho. E aí ela respondeu assim, mas quer dizer que por aqui não adianta plantar nada? Eu falei assim, não, se plantar aí dá. Não, plantando é diferente. Como é que está a sua sementeira individual? Se fosse lá no Goiás, a gente ia falar assim, como é que está a roça da sua vida? O que é que está sendo produzido aí? O que é que você está colhendo?
Pare e pensa. Você está feliz, satisfeito, satisfeita com a colheita? Ou tem alguma coisa aí que não está te agradando? Tem alguma colheita insatisfatória que você credencia o plantio a outro? Estou colhendo uns trem aqui, mas foi aquela sogra minha que plantou lá. Nós somos os únicos responsáveis pela roça da nossa vida. Espírito João de Deus, psicografado por Chico Xavier, no livro Coletânea do Além, capítulo 49, nos presenteou com um poema chamado Sementeira. É interessante esse poema, porque está na linguagem do anjinho guardião, sabe? Ele é direcionado às crianças. Mas a nossa irmã ali comentou que gosta também da música do Anjinho da Guarda, né? Eu falei que os espíritos chamaram o álbum de infanto juvenil. Eu chamo de infanto geriátrico. Porque nós ainda somos crianças espirituais, então essas coisas tocam a nossa alma. E João de Deus narrou um diálogo entre uma filha e uma mãe. E o poema nasceu assim: Mamãe, pergunta pequena, contemplando a sementeira, por que razão há marmelos ao lado da pimenteira? É verdade, Manuelita, responde a mãe carinhosa, a natureza é cartilha da lição silenciosa. A origem de cada coisa pertence à sabedoria daquele que fez o sol, a noite, o luar e o dia. Mas notemos o canteiro, a sugestão que ele encerra, duas plantas diferentes, nascidas na mesma terra. A pimenta, muitas vezes, fere a boca descuidada, ao passo que agrada sempre o gosto da marmelada. Enquanto a menina ouvia, refletindo atenciosa, a palavra maternal concluía generosa. Nossa existência no mundo, em todos os seus minutos, é como solo amoroso, sempre disposto a dar frutos. Paz, fortaleza, alegria, desencantos e aflição dependem da sementeira na terra do coração. Como é que está a roça da sua vida? Cantando a gente pensa melhor. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida.
Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Essa canção aqui foi outra criancinha que pediu na hora que eu cheguei. Não vou contar quem é, não. Pronto, pago? Muito bem. Como não teve nenhum outro pedido, aí eu vou parar. E o Alex agora vai continuar, né, Alex? Pediu, cantei. Você não tem noção do tamanho da lista que eu tenho aqui de pedidos. Já chegou a lista antecipada, viu? Pensou aí na roça da sua vida? Porque a prosa vai ser comandada por Emmanuel. Nós escolhemos esse tema com base no capítulo 35 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título é o mesmo, Semeadura. E Emmanuel ele já começa citando uma fala de Jesus, ninguém menos que o Cristo. Um trechinho do 32º versículo do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Mas, tendo sido semeado, cresce. Por isso que essa pergunta sobre a sementeira da própria vida é interessante. E talvez você se questione assim, mas como que eu planto na minha vida? Eu queria te dar uma dica, para que nós entendamos logo de cara, como nós formamos a nossa própria roça. Por que nós estamos colhendo o que estamos colhendo? E especialmente como nós estamos utilizando o plantio. Cada sentimento gera pensamentos. Pensamentos geram palavras, que são seguidas de atitudes, que normalmente são repetidas e se transformam em hábitos, que em seu conjunto se desdobram no que a gente chama de caráter. E o resultado disso é a vida. Tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você fala e faz, simbolizam sementes que você lança no solo da sua própria vida. Então faz um balanço só hoje, da hora que você levantou para cá. O que povoou a sua mente? Quais foram os pensamentos que predominaram aí? Quais palavras partiram da sua boca? Às vezes você passou um dia em silêncio, mas quais os sentimentos que movimentaram o seu ser? Sementinha de melancia, dá melancia. Sementinha de arroz, não dá feijão. Aquele que não estiver satisfeito com a colheita atual, colha
porque é da lei, mas capricha nos novos plantios para que as próximas colheitas sejam na medida dos seus desejos e do seu, inclusive, merecimento. O versículo completo, Jesus fala assim, no entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Hoje, nós ainda estamos buscando abrigo debaixo das sombras de muitos. A sombra aqui não tem sentido de treva, né, gente? Vocês estão entendendo? Mas nós precisamos desenvolver a nossa própria competência para que não dependamos de nada externo. O mais breve possível. Tudo é plantio, gente. Tudo. Tem gente que cultiva uns pezão de preguiça. Conhece pé de preguiça? Mas não estou fazendo nada. Está plantando. Produz. Isso gera frutos na sua vida. As indecisões, sabe? Quando você fica assim, vou, não vou, faço, não faço, e fica adiando as coisas. Esses dias um amigo meu falou que plantou um pé de acho. Acho. A gente fica achando as coisas, sabe? Não age. Ele disse que plantou um pezinho de acho. E não é de ver que nasceu. E ele foi arregando aquilo, sabe? Cuidando, pondo adubinho ali e tal. E a plantinha foi crescendo. E nasceu flor. Umas flores bonitas, cheirosas. E ele foi zelando o pé de acho. Lá na frente, produziu. Deu fruto. Sabe como é que chama o fruto do pé de acho? Chama quase. Quando a gente fica levando a vida no achismo, quase dá certo. A gente vai ser quase feliz. Eu não sei nem de onde que eu tirei isso não, desse negócio do pé de acho. Deixa eu voltar aqui para o assunto aqui. Vocês estão entendendo? Para quem está em casa, está recebendo umas imagens bacanas, agora tem uma imagem de alguém aqui simbolizando o Cristo, no meio de uma lavoura de trigo. Um sol refletindo os grãos dourados, assim, o Cristo sorrindo. Nós estamos transmitindo um canal do YouTube chamado Liz e Alex. Todo dia tem alguma coisa lá. Se alguém tiver curiosidade depois de assistir, eu deixei o link no seu WhatsApp, se desejar compartilhar com o grupo. Cassimiro Cunha, para finalizar o momento. O livro chama-se Cartilha da Natureza, capítulo 17, A Plantação. É muito grande o trabalho, é enorme a preparação, na terra que se destina às fainas da plantação. É preciso desprezar certas plantas, certas flores, retirar os espinheiros e arbustos inferiores. Depois da foice aguçada, que opera o desbravamento, vem a golpes de enxadão, limpeza e destocamento. No corpo da terra nua, em lutas laboriosas, há frondes e flores murchas, cicatrizes escabrosas. Logo após, o arado amigo, cuidadoso, traça a leira, completando atividades devidas à sementeira. O solo dilacerado dá conta do esforço ingente. A terra aberta e ferida é o berço justo à semente. A zona que se consagra às tarefas de cultura fornece lições diversas ao campo da criatura. Muita gente julga a esmo que as lutas da educação se resumem à teoria, discurso e doutrinação. Mas o problema é bem outro. Não se dispensa harmonia entre a ação e ensinamento nos quadros de cada dia. Dores, lutas, sofrimentos são bênçãos de formação da divina sementeira nas zonas do coração. Cassimiro Cunha.
Sob o céu, manto de estrelas, vem Maria abençoar. Ela entrega aos seus servos tantas almas pra cuidar. São crianças, são velhinhos, são senhoras sem terninhos, mas os servos de Maria vão chegando de mansinho, servos de Maria, amigos de Jesus, almas peregrinas espargindo luz, servos de Maria, amigos de Jesus, almas peregrinas espargindo luz. Em caravanas vão cantando, seus irmãos aliviando, os sorrisos vão colhendo e o amor se refazendo. Chão de flores, perfume de amor, lá vem Maria, aliviando a dor, com esperança e alegria. Vão os servos de Maria, chão de flores, perfume de amor, lá vem Maria, aliviando a dor, com esperança e alegria. Vão os servos de Maria, chão de flores, perfume de amor, lá vem Maria, aliviando a dor, com esperança e alegria. Vão os servos de Maria, com esperança e alegria. Vão os servos de Maria. Os servos de Maria. Não é a primeira vez que acontece o que aconteceu aqui agora. Maria
essa mãe generosa e tão amada, tem um cuidado e um carinho tão especial com aqueles nossos irmãos que já partiram e estão naquelas trevas da desilusão, do abandono, da insegurança, dos medos. E numas reuniões assim, onde os nossos corações estão mais abertos, mais sensíveis, os Espíritos se ocupam de nos dar a chance de servir e nos instrumentalizam de certa forma, assim dizendo, para que nós possamos doar a esses irmãos. E quando eu comecei a cantar essa canção, Os Servos de Maria, o salão foi se enchendo de desencarnados. E diante da lembrança ou da presença, até de sentir Maria, eles sempre se colocam de joelhos. Então, eles estavam aqui ajoelhados para receber o socorro. Eu não vi a presença de Maria aqui. Falar, você viu Maria? Não, eu não vi. A gente sente o amor de Maria através dos mensageiros, dos servos de Maria. Uma cena maravilhosa que eu repito 1 milhão de vezes se precisar. Hoje são eles, amanhã somos nós. Tenhamos misericórdia uns com os outros, façamos o bem, ofereçamos de nós o melhor, porque amanhã pode ser eu, pode ser você, precisando de um consolo e de um amor que seja capaz de separar o espírito em evolução do homem. Sempre falo com Jesus, separa Jesus, a Elizabeth da servidora. Usa só a servidora, esquece a Elizabeth um pouco, para que eu tenha coragem de me apresentar diante de vocês. Porque se a Elizabeth se apresentar, não vai ser bom não. Mas a servidora ama o serviço e faz por amor. Então, todos nós temos o nosso lado que podemos servir, podemos doar. Ninguém é de todo mal e ninguém é de todo bom, mas que nós façamos prevalecer em nós o bom, o bem, e nos coloquemos à disposição, pois amanhã estaremos do outro lado da vida, e que possamos nos apresentar a Maria, dizendo: estamos aqui à disposição, usa de nós, usa, dá-nos serviço, deixa-nos servir e trabalhar. Com esperança e alegria vão os servos de Maria, Salve Maria. E salve todos aqueles que se dignam a plantar nos nossos corações as sementes que partiram do celeiro dessa servidora. E hoje nós estamos aqui na condição de semeadores, mas também na condição de solos
que permitamos ser cultivados por essa turma, porque eles conhecem desse processo. Alguém comentou aqui na transmissão que na roça da própria vida está precisando do fertilizante da paciência. Tem mais alguém aqui que está precisando desse fertilizante? Gente, aqui vocês ficam nervosos também? Eu achava que só acontecia lá por lá do Distrito Federal. Emmanuel continua dizendo assim, ó, é razoável que todos os homens, todos nós, procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. É razoável que todos nós façamos esse pequeno exercício aqui, mas com frequência, analisando o que nós estamos plantando no dia a dia. Porque daí nós não vamos precisar daquela mãe de Ná. Lembra da mãe de Ná? Você ligava num telefone, ela contava seu futuro. O futuro é que a conta de telefone vinha um negócio de doido. Era... Você é desse tempo? Não, eu escuto as coisas. Eu tenho bons fornecedores de informações. Como é que estão aí as substâncias dos atos que nós praticamos? A essência. Não é só o exterior, não. Não é só o que parece, não. É o que é. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, isso aqui é importante. Um amigo nosso, dia desse, ele manifestou dizendo que estava deixando as atividades da casa espírita porque ele não estava se sentindo à vontade de participar de uma reunião mediúnica, de usar um microfone para fazer uma prece, de aplicar um passe, porque o trabalho dele exigia alguns comportamentos envolvendo propinas. Então, ele preferiu, como ele tinha que sustentar os meninos, ele preferiu permanecer lá e deixar as atividades da casa espírita, porque ele não estava achando que estava compatível. E aí vem Emmanuel e fala, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. No livro chamado Mais Perto, capítulo 27, Além da Terra, o próprio Emmanuel diz assim, hoje, plantação segundo a nossa vontade. Amanhã, seara, conforme a lei. Se Emmanuel fosse lá do Goiás, ele falou assim, você planta o que você quer, mas você vai colher exatamente na medida do seu plantio. Parece óbvio, né, gente? Mas nós precisamos refletir sobre essas coisas, porque nós temos o livre-arbítrio, essa capacidade de entre uma, duas ou mais sementes, escolher uma delas e plantar, ou várias e plantar. E muitas vezes esse livre-arbítrio, ele parece uma grande armadilha na nossa vida, porque para a maioria absoluta, a colheita não está sendo muito agradável. Percebe-se, não precisa andar muito longe. Índices de depressão, suicídios. As farmácias, cada dia inauguram uma farmácia numa esquina, então é um negócio, eu não sei como é que isso sobrevive, mas toda ela tem alguém comprando. Tem gente que agora aprendeu a passear na farmácia, e eles já descobriram isso e faz umas coisas agradáveis lá. Remédio para insônia. André Luiz disse que nós precisamos aprender com a natureza. Ele fala assim, ó, de forma até poética, resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. A gente inverte tudo, né? O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão.
O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público, sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. Nós tivemos que atravessar algumas pontes para chegar aqui, uma bem próxima daqui. Já pensou se a ponte assim, cantor espírita não atravessa aqui não, se você quiser você vai a nado, Elizabeth. Não é que eu tenho evento aqui. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima de fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Sabe o que Emmanuel está falando aqui? Aliás, André Luiz, né? Tem gerência. Lá no Goiás a gente fala assim, tem gerência, gente. Se você está achando que o mundo está desgovernado, você não está entendendo, não. A semeadura sempre vai render com os propósitos do semeador. Existe um semeador maior acima de nós. Nós somos co-criadores, mas tem um Criador acima, e Ele sabe como administrar uma roça, uma lavoura. Pensemos. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. Escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que choras? Acaso não sabe, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus, que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena.
resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita e radiando amor. Não sabes presença divina do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história. Vim aqui pra te dizer: fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita, confia. Sou a mãe de Jesus. Sou Maria. Vem, dá-me tua mão. Vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus. Sou Maria. Sou a mãe de Jesus. Sou Maria. Vem, dá-me tua mão. Vamos recomeçar. Judas, com certeza, representa um dos mais belos frutos colhidos por Maria. Às vezes a gente precisa se permitir ser colhido. Quando Elizabeth narrou aqui agora há pouco sobre esses irmãos que se postam de joelho, é porque assim como Judas também participam, se entregando à colheita de Maria de Nazaré. E às vezes a gente ainda resiste, agarrado no conforto desse tronco. E pode ser que o fruto apodreça no pé. Mas não tem problema, porque as sementes vão cair no solo e vão germinar de novo. Deus não tem pressa.
A misericórdia de Deus é representada pela reencarnação, assim como a justiça. Continua Emmanuel. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. Mas a morte não existe. Nós estaremos em Cuiabá daqui a uns dias. A gente vai voltar para casa agora, troca as malas e segue para Cuiabá. É porque a gente gosta de mudar de clima, sabe? Lá está uns 10 graus na sombra. E tem um dos temas do roteiro, lá parece que são, acho que 15 eventos, não sei. É a morte da morte. É essa história de que Kardec matou a morte. Emmanuel diz que o bem, é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. O mal é a estagnação. Sabe aquela vida que parece assim um marasmo? Está parada, freio de mão está puxado. A minha mãe tinha uma expressão que provavelmente vocês conheçam aqui. Ela falava assim: fulano não alói. O aluir dela era, não movimenta, não sai do lugar. Conhece gente assim? Não olha de lado, olha só para frente aqui. Nós precisamos aprender com a natureza, não foi o que André Luiz falou agora há pouco? Para e pensa, como é que funciona? Qual que é a ação do agricultor? Vamos aproveitar a expressão aqui usada por Emmanuel, a estagnação. Qual é a ação do agricultor diante do solo estagnado? O que o povo faz quando tem que plantar o arroz? Tem uma tal de grade, não tem? Eu vou usar outra expressão lá do Goiás, gente, eu tenho tecla SAP, eu vou traduzindo ao mesmo tempo. Quanto mais estagnado tiver o solo, mais ele precisa ser cavucado. Cavucar, vocês entendem, né? Quanto mais estagnado, mais tem que ser cavucado, mais ele tem que ser gradeado. Eu uso essas expressões, os amigos de casa já estão acostumados com isso, sabe? Mas a nossa transmissão é cultura, porque às vezes eles acham que eu estou usando só o raso do conceito. Mas sabe o que significa cavucar, de acordo com o dicionário? Cavucar, lutar pela vida. Cavucar, trabalhar com intenso esforço e pertinácia. Perseverança. Isso é cavucar. Cada vez que nós nos estagnarmos, mais esforço, mais lutas virão para que nós possamos revolver essa base para que a semente consiga germinar. Simples assim. Quem sabe é agora que nós já estamos sofrendo a ação do arado, do enxadão, e a gente não está entendendo. É porque é preciso, é da lei. Cassimiro Cunha, no mesmo livro Cartilha da Natureza, agora no capítulo 14, chama-se A Terra e o Lavrador. Veja a capacidade desses espíritos, de forma tão didática, conversar com a gente e nos mostrar a nossa realidade, de forma sutil, e cada um vai se percebendo. Diz Cassimiro, nos quadros da natureza, a terra e o cultivador são personagens sublimes do livro do Pai de Amor. A terra mais seca e dura conserva no coração as bênçãos da luz divina que fornece o nosso pão. E o lavrador é o amado, a mão simples, meiga e boa, que regenera e semeia, que cultiva e aperfeiçoa.
pesados desbravamentos, arado ruge a ferir, humilde, dilacerada, toca a terra a produzir. Quanto mais a enxada vibre no sulco, forte e profundo, mais a flor promete fruto, mais o celeiro é fecundo. Muita vez o solo agreste é lama desamparada, mas a mão do lavrador traz a vida renovada. Onde queimava o deserto e o calor não tinha fim, brincam asas buliçosas, cantam flores no jardim. Quem não viu da própria estrada o esforço do lavrador e a terra aberta em feridas, dando riqueza interior? Assim no mundo, a alma pobre ainda vil, ainda assassina, oculta a fagulha excelsa da consciência divina. E a dor, nossa grande amiga, na terra do coração, é o lavrador bem amado da vida e da perfeição. Cassimiro Cunha. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave
Passou um filme aí na sua cabeça? É impressionante o poder do Padre Zezinho, não é? Eu sei que a maioria de nós vem de berço católico. Muitos. São poucos aqueles que já nasceram dentro da doutrina espírita. E essas canções embalaram muitos de nós e trazem muito boas recordações. A música tem um potencial fantástico. E vocês sabem disso porque utilizam da canção aqui na casa, né? Que Deus os fortaleça para que cada vez mais vocês insistam. Porque a música chega aonde não chega mais nada. A música alcança onde nada mais consegue alcançar. Os servos de Maria se aproveitam e se mostram, né, em muitos desses momentos em que Elizabeth se apresenta. Porque a música facilita a colheita de tantos irmãos que estão em situação muito difícil. Porque, de acordo com Emmanuel, muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Eu, com todo respeito, eu costumo traduzir Emmanuel para o goianês, porque o goianês é um idioma que todo mundo entende. E às vezes as palavras do Emmanuel nos estimulam a olhar para cima. E muitas vezes alguém como eu tem uma certa dificuldade a alcançar um pouco mais a abrangência do recado dele. Por exemplo, olha o que ele diz: muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. E os amigos de casa sabem que eu uso uma expressão, e agora não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel. Só que eu falo com outras palavras. Eu falo que muitos de nós passamos de encarnação, pós-encarnação, parecendo cachorro correndo atrás do rabo. Ele só mudou as palavras. E aqui está aparecendo a imagem de um cachorrinho tocando de roda aqui, correndo atrás do rabo. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Não está na hora de dar um basta, de plantar sementes diferentes, para que as colheitas se alterem? A semeadura prejudicial, continua Emmanuel, condicionou-nos à chamada morte no pecado. Gente, esse pecado da forma que foi plantado, ele foi importante num tempo, porque senão nós já teríamos botado fogo no mundo. Mas ele está sendo utilizado para domínio de massa, para nos mantermos nesse ciclo vicioso. Alex, mas o que é pecado? Eu pensei nisso e perguntei para os espíritos, todos aqueles psicografados pelo Chico, né? E Abel Gomes, no livro Falando da Terra, capítulo 11, ele disse assim, o pecado é filho do conhecimento e da responsabilidade perante a lei. A culpa e o mérito crescem quando o discernimento se desenvolve. Alex, não sei se entendi isso direito, não. Eu vou traduzir. Dia desse eu acompanhei um diálogo de pessoas muito queridas. E uma das pessoas disse assim, 1900 e bolinha, não vou falar o tempo aqui, nem vou contar o santo, né, porque senão vocês vão calcular a idade da criatura. Ele falou assim, em 1900 e bolinha eu trabalhei numa determinada cidade no interior de São Paulo, e lá tem a fábrica de tal marca, que trabalha com produtos derivados de tomate. E ele falou assim, eu via os caminhões chegando na fábrica para descarregar, para produzir extrato de tomate ketchup. Ele começou a contar, e ele falou assim, se vocês soubessem, a hora que ele falou assim, a outra pessoa que estava do lado falou assim, peraí, não me fala não, eu não quero saber disso aí não. Porque se eu souber, como é que eu vou fazer a hora que eu estiver enfiando ketchup lá em casa? Na minha filha, no meu filho, em mim. Aquela pizza assim que a gente gosta de pôr um ketchup. Ele, como é que faz? Não me conta não. O pecado é filho do conhecimento e da responsabilidade perante a lei. Certo dia eu brinquei com a minha mãe. Minha mãe faltava um grau para ser padre. Ela era presidente da Legião de Maria, ela dava crisma, ela dava catequese, ela que ensaiava os meninos para a missa, ela era ministra da Eucaristia, celebrante.
ela levava a comunhão para os doentes nas periferias da cidade. Meu pai era responsável pela liturgia, os cantos litúrgicos da missa, ele que construía as barraquinhas para as festas juninas de São João, São Sebastião, essas coisas todas, né? Aquelas prendas eles que preparavam. Mais ou menos dá para vocês terem uma ideia aí do berço, né? Por isso que eu falo que Padre Zezinho passa um filme na cabeça. Um dia eu brincando com a minha mãe, não é as brincadeiras que a gente perde a chance de ficar calado, né? Eu falei assim: mamãe, meus pecados são piores do que os dos outros. Ela falou: por quê? Porque quando eu faço uma coisa errada, eu sei que está errado. Pensei que ela ia me elogiar, né? Ela falou assim: então a mão de Deus no seu lombo vai ser mais forte, porque você está consciente. Está entendendo? O processo do pecado é responsabilidade com conhecimento. A culpa e o mérito vão crescendo conforme a gente vai discernindo, separando as coisas. No livro Renúncia, é o livro preferido da Elizabeth, tem um diálogo de Alcione com outro personagem chamado Susana, e com a família da Susana também. Capítulo 3, da segunda parte do livro Renúncia, chama-se Testemunhos de Fé, para quem quiser aprofundar. Aí Alcione diz assim, ó: no excesso da alimentação, na falta de higiene, no desregramento dos sentidos, o corpo sofre desequilíbrios que podem ser fatais. O mesmo se dá com a alma, quando não sabemos nortear os desejos, santificar as aspirações, vigiar os pensamentos. Sempre acreditei que as enfermidades dessa natureza são as mais perigosas, porque exigem remédio de mais dolorosa aplicação. O que ela está falando aqui? Vai ter que cavucar mais. O pecado é a consciência das escolhas equivocadas e que precisam ser retificadas. Precisa passar, às vezes, por remorso, arrependimento, reparação, expiação, para retomar o caminho. É da lei. E essas pessoas, Emmanuel diz, atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Vai ter que recomeçar. Para quê? Perder tempo. Humberto Campos fala no livro Boa Nova, ele fala sobre pecado e punição. Ele fala sobre que a terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Nós temos o remédio, nós temos o adubo. A existência deles, continua Emmanuel, constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Você conhece gente enraizada no solo ardente e árido das paixões ingratas? Eu vou mudar a pergunta. Quem somos os enraizados? Quem somos? Eu não estou aqui para jogar sombra na alma de ninguém, não é esse o propósito. O propósito é prestar atenção na retomada da sementeira. O espírito Jacques Aboab, gente, se você levar para casa esse poema, que essa estrofe aqui eu já me dou por satisfeito. Ele escreveu assim, ó: espantado, penso nisto, há pecadores no bem, e há muito amigo do Cristo que não ajuda ninguém. Gente boa. Gente boa. Espantado, penso nisto. Há pecadores no bem, e há muito amigo do Cristo que não ajuda ninguém. No outro trecho do livro Renúncia, capítulo 2, novamente em Paris, Alcione conversa agora com Damiano, e fala assim: devemos tratar todos os pecadores não como criaturas perversas ou indesejáveis, mas como doentes necessitados de medicação constante. Então vamos entender uma coisa aqui: todos os pecadores, inclusive nós. Ao invés de nos pregarmos na cruz, carregados de culpas, de remorsos, nós precisamos nos tratar como doentes que necessitamos de medicamento constante. E essa medicação, esse remédio é o Evangelho do Cristo.
Nós já aprendemos qual a medicação, não é? Pensemos. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo. Das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, oh meu Deus. Oh, eu sei. Levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança, assim vencer.
vocês. Para terminar, é Jesus, é Jesus. Alex, agora. É Jesus. Gente, ela me proíbe de cantar lá nos bastidores, depois faz isso comigo. Mas, olha só, eu sou muito observador, eu tenho um bom ouvido. Né? Até mesmo que eu escuto Elizabeth Lacerda, mais do que a própria Elizabeth Lacerda se escuta. Né? Tem hora que ela não aguenta ela. Ela pede para desligar. Eu falei assim, olha, antes de eu te conhecer, eu já escutava essa moça. Então, aqui o caso é antigo, não se meta. Mas tem pessoas que têm educação na voz, né? Essa é a expressão que se usa, né? A voz é educada. Vocês não são educados, vocês são educadíssimos. É impressionante, isso aqui daria para gravar um DVD aqui com vocês, fazendo coral para ela. Impressionante. O ambiente ajuda também, né? Porque aqui a acústica é muito boa. Mas vocês são refinados. Gente. Vamos mais um tiquinho de Emmanuel aqui. Somente o bem, escuta isso, somente o bem pode conferir o galardão, o prêmio da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Falar em alma ansiosa, ansiedade a gente entende, né? Porque os nossos irmãos psicólogos, psiquiatras não estão dando conta de atender a gente, não tem que marcar com fila, essas coisas todas. Gente, somente o bem pode conferir o prêmio da liberdade suprema. É o esforço no bem. A canção agora mesmo disse aqui, ó, não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai nos guiar. E não é só na falação, porque falar é fácil, até passarinho fala, não é? No Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 25, Tiago anotou assim, ó, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Nós somos os construtores da nossa própria vida. Simples assim. Seria muito bom que aquele milagre que a gente acredita que vem de fora para dentro fosse realidade. E nós pudéssemos ser tocados e imediatamente transformados, mas não é assim. A busca da liberdade é por nossa conta, e a conquista da mesma forma. Franklin de Almeida escreveu por meio das mãos do Chico o seguinte: por mais que a revolta brade, fugindo de obedecer, só existe a liberdade onde se cumpre o dever. Sabe o que ele está dizendo? Que livre é aquele que faz o que não quer fazer. E faz de boa. Esse é livre. Ele faz aquilo que ele não quer fazer aquilo, mas ele faz porque precisa ser feito, porque é o dever a ser cumprido. Não significa que ele tenha que se submeter àquilo que contraria a lei de Deus. Porque o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, Livro dos Espíritos, e o mal é tudo que contraria. Mas tem muita coisa que está de acordo com a lei de Deus, que há uma força íntima que nos pede para ficar quieto. Eu não quero isso. Mas você faz.
Isso é liberdade. No livro Luz e Vida, capítulo 14, Emmanuel falta desenhar para nós, gente, porque ele fala sobre obediência e vida. E ele diz que todas as obras da criação se revestem de grandeza pela obediência com que se vinculam à vida cósmica. Observe como a natureza obedece, como ela trabalha, como ela não descansa. E ao mesmo tempo observemos-nos, muitas vezes ainda rebeldes, teimosos, estagnados. Ninguém, diz Emmanuel, concebe férias para o sol, a fim de que se refaça de imaginária fadiga. Cadê o sol? Ele não saiu de férias, está cansado. Foi lumiar lá para umas praias lá do outro planeta, que queria passar uns dias por lá. Pessoa alguma espera que o mar se derrame engolindo cidades, a não ser nos raros momentos que a história registra. Agora essa aqui é fantástica. Seria ilógico pensar numa fonte que, se voltasse para a retaguarda, resolvendo encerrar-se num poço. A lógica da fonte é que ela tenha o mar como finalidade, como objetivo. Mas a fonte não quer fazer isso não, ela volta para trás. Voltar para trás é bom, né? Ela volta para trás, sobe as cachoeiras e vai. E aí ela vai lá no poço, na mina e tibum lá dentro. Acabou. Não faz o mínimo sentido, a natureza não concebe esse tipo de comportamento. Por que nós queremos retroagir? Por que nós queremos insistir ainda em dar voltas em torno de nós mesmos? Milênios por milênios. Todo progresso no mundo se baseia em evolução e sequência. Só que é o semeador que sabe o que a sementeira vai dar. Eu não quero progredir, como disse um jovenzinho no evento corporativo nosso dia desse. Eu não quero melhorar. Sim, meu filho, você não escolhe se você vai melhorar, se você não vai não. De todo jeito você vai melhorar. Você só escolhe o jeito que você vai. Ou você vai de boa, como diz no Centro Espírita, né? Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Mas a providência divina, ela vai saber, tá? Lógica para a sua sementeira. Que seja um tiquinho, gente, que seja um passinho de tartaruga, mas que seja adiante e na direção do mar, e não de volta para o poço. E Emmanuel conclui dizendo assim, realmente, a liberdade autêntica existe. No entanto, essa liberdade tem o tamanho dos deveres cumpridos. Consciência tranquila. Paz de espírito. Sem ordem e sem limites, sem dimensões e sem horários, a vida na Terra seria apenas o caos. Isso aqui era um barracão. Não era, Fernanda? Melhorou? Eu não estou falando só da melhora física, da finalidade, do objetivo. E nós? Nestes momentos difíceis, minha Mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias. Deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias. Vai passar, deixe estar, vai passar, vai. Confie nas palavras dela, vai passar.
seus corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, deixe estar. Deixe estar, vai passar, deixe estar. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar, vai. Haverá uma resposta, deixe estar. Let it be, let it be, let it be. Brilhará um novo dia, deixe estar. Vem amar, vai passar, vem amar, vai passar. Escuta estas palavras sábias, vem amar e vai passar. Vai passar. Esses dias eu recebi um recado via mensagem que o Espírito se manifestou lá no Rio de Janeiro, numa casa espírita, e pediu que a próxima vez que eu fizesse uma apresentação, cantasse essa música que eu vou cantar agora. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto,
cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Confia e vai. Essa canção, deixa eu ver que ano foi. Em 1998, se não me engano, que eu recebi essa canção da espiritualidade, porque eu estava num momento de uma luta intensa, uma dificuldade incrível. E no domingo de manhã, na hora do evangelho, do culto no lar, o companheiro espiritual se aproximou e disse: vamos cantar. E trouxe a canção, confia e vai. Tinha muito tempo que eu não cantava, né, Lélia? Então, paguei a dívida lá do Rio de Janeiro também, 3 hoje, ó. Dizem os espíritos que sem Jesus uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Eu estou falando isso porque está aparecendo a imagem de Jesus aqui caminhando com o sol na frente, assim, no meio de um jardim lotado de flores coloridas, a coisa mais linda. Então, gente, só nos resta a gratidão. Nós rogamos em prece que tudo aqui ocorresse em paz, e na nossa opinião foi o que aconteceu. Então nós agradecemos ao Criador pelo dom da vida, à espiritualidade, por todo o cerco de luz em torno desse evento, em torno de nós, não permitindo que nenhuma energia negativa prejudicasse aquilo que foi planejado por eles, muito antes de nós imaginarmos esse momento. A gratidão aos amigos de casa pela paciência, especialmente a vocês também, por essa caridade de emprestar os ouvidos e o tempo para escutar esses dois aqui falando e cantando aquilo que na verdade nós é quem estamos precisando ouvir. Desejamos que tenhamos outras oportunidades de retornar a essa casa bendita, vivermos momentos tão felizes quanto os momentos vividos nessa noite. Emmanuel conclui o capítulo 35 do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo Semeadura, dizendo assim, ó: haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Cuidado. Essa é a dica, né? É o conselho de um irmão que já caminhou por onde nós estamos colocando os pés agora. Cuidado. Eu fiquei pensando assim, como concluir um momento tão importante como esse? Eu peço licença para vocês porque encontrei uma mensagem assinada por Chico Xavier no livro chamado Falando à Terra. Tem muita gente que tem livros preferidos do Chico, né? Se eu pudesse, eu colocaria esse livro Falando à Terra entre os top 3. Eu acho que quase ninguém dá muita atenção para ele, não. Quem assina esse capítulo é o Espírito Fernando Malhão, capítulo 25. Eu penso que resume bem a reflexão dessa noite. O título é Se Semeias. Será que a Elizabeth tem coragem de fazer fundo musical para o Fernando Malhão? Não é para mim, não, porque eu não mereço, mas esse espírito merece. Eu vou até esperar ela afinar essa viola. E eu te convido a se colocar numa posição bem confortável, porque a gente já vai caminhando aí para a conclusão do nosso evento, né? E é o momento em que, onde acontecem atendimentos, como foram narrados no início, a espiritualidade precisa concluir também as suas atividades.
e contam com essa nossa boa vibração, com os nossos bons pensamentos, para que esses irmãos que de agora em diante serão encaminhados para locais adequados, né? Muitos irão para locais de tratamento, outros para colônias de refazimento, um pouco de repouso para recomeço, outros para escolas aprenderem um pouco mais. Esse é um momento muito importante. Se semeias com amor, não te espante a terra eriçada de espinhos. Que seria da lavoura sem o arado firme e prestimoso que opera a renovação? Que seria da vida sem a persistência da boa vontade? Ergue-te cedo, cada dia, e espalha os grãos do entendimento e do serviço. Provavelmente surgirão cada hora 1000 surpresas inquietantes. As ruínas consequentes do temporal, o bote da serpente oculta, os seixos, as pedras pontiagudas da estrada, a soturna, a sombria visão do pântano, a guerra sem tréguas contra os animalcros daninhos, os calos dolorosos das mãos e dos pés, a expectativa torturante, são o que vive em sua luta diária o semeador que decide a trabalhar. O mundo está repleto de bocas famintas que devoram o pão, sem cogitar dos sacrifícios ou das lágrimas que lhe deram origem. Enquanto peregrinares entre os homens, o teu prêmio virá do perfume das flores, da luminosa vestidura da paisagem, ou do caricioso beijo do vento. Se semeias com amor, não perguntes de causas. Consagra-te ao esforço do bem, para que o solo se renove e produza. Compadece-te da terra sem água, não desampares o deserto, não te irrite o charco, ajuda sempre. A felicidade vem do amor, o progresso vem da cooperação. A lavoura do Espírito é semelhante ao amanho, ao cultivo do campo. Auxilia sem cessar. Se semeias com amor, jamais desanimes, porque se é teu o trabalho do plantio, a semente, o crescimento e a frutificação pertencem ao divino semeador, que nunca se cansa de semear. De novo, se semeias com amor, jamais desanimes, porque se é teu o trabalho de plantio, a semente, o crescimento e a frutificação pertencem ao divino semeador que nunca se cansa de semear. Fernando Malhão. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Que Maria nos abençoe a todos e que essa paz que sentimos nos nossos corações permaneça, que possamos levá-la onde formos e que esses nossos queridos irmãos que aqui estiveram conosco, bebendo dessa fonte divina do amor de Maria e dos benfeitores espirituais, possam seguir tranquilos, serenos, na certeza de que o amor nunca, nunca nos faltará em nenhuma situação das nossas existências, encarnados ou desencarnados. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada aos benfeitores espirituais, obrigada aos nossos guardiões, a todos aqueles que se preocuparam conosco hoje, de manter essa vibração serena, para que os servos de Maria pudessem executar papel tão bondoso, tão gentil e tão grandioso. Obrigada, Senhor, pela minha voz, que mesmo independente dos meus defeitos, das minhas dificuldades, continua, Senhor, cantando. Que o Senhor permaneça me abençoando, me protegendo de mim mesmo em primeiro lugar, como protegendo, Senhor, todo aquele que serve em Teu nome, que é um mensageiro, que é um carteiro, que é aquele que mesmo na dificuldade procura caminhar nos Teus passos, procura servir, procura crescer. Abençoa essa casa, Senhor, os trabalhadores dessa casa abençoada de Maria, para que não haja desavenças, Senhor, para que não haja competições, e sim cooperação cada vez mais. Não percamos o nosso tempo, meus irmãos, meus amigos, com coisas vãs, coisas pequenas. A vida é tão grande e a vida permanece aqui na terra é tão breve. Há tanto ainda que se fazer. Para que desenvolver raciocínios que dificultam o nosso caminhar? Permaneçamos sempre sob a luz de Deus, sob as bênçãos do nosso irmão querido Jesus Cristo e sob a serenidade, a grandeza, a bondade e a misericórdia de Maria. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E salve Maria, nossa Mãe querida. Você?
tem nem o que falar, né? Eu já não tinha preparado nada, agora elevou um nível assim, um patamar que não dá nem para a gente mensurar, né? Talvez aqueles que frequentem a casa já estejam acostumados com a energia, mas agora, minha gente, não sei o que vem pela frente, né? Então, assim, é uma lembrança a gente tem aqui para vocês, que cada pedacinho aqui desses, vocês lembram de cada um de nós aqui, no retorno para vocês, né? Estamos sempre aqui abertos para vocês. Muito obrigada. Né? Foi uma delícia, vamos dizer assim, trabalhar aqui. É muito bom. Quando o público favorece, os espíritos trabalham muito. Por incrível que pareça, gente, que eu vou falar aqui agora, tem casa que é difícil a espiritualidade trabalhar. Muito difícil. Às vezes eles deixam só a gente com a gente mesmo. Né? Só não falo assim, vocês se virem, porque eles são muito educados. Mas tem casa espírita que é difícil até para a espiritualidade trabalhar. Então, todas as vezes que a gente entrar numa casa espírita, vamos pensar nisso. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos do lado de lá. E talvez nós vamos implorar uma casa espírita, um socorro. Então, entrem com amor, com carinho, com caridade, porque é semeadura para quando passar para o lado de lá. Então, hoje foi um dia feliz para a espiritualidade, muito feliz. E felizes de nós, que fomos convidados, cada um aqui, para estar aqui hoje. Talvez lá do outro lado, um dia, nós vamos nos lembrar, olha só, a gente está colhendo aqui hoje o que nós oferecemos lá aquele dia. Então, tenhamos consciência quando entrarmos num templo sagrado, seja espírita de qualquer religião, quem está nos ouvindo aqui, são muitas religiões. Vamos entrar com o coração sereno, com caridade, com misericórdia, que tudo dá certo, né? Então, foi uma alegria, viu, Fernanda? Muito obrigada. Agora eu acho que a gente vai ter ali um momento, né, de autógrafos dos livros, né? Sim. Todos convidados ali, passarem por ali, né? Isso. Lá com o nosso colega lá atrás, né? Eu só vou pedir um momentinho para vocês, que eu vou desligar o violão e vou um pouquinho ali na salinha, só me refazer, fazer uma prece e volto ali, combinado? Só para refazer aqui as forças.